Shalom Adonai! Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no vídeo de hoje eu vou contar a história do Constantino V, conhecido como o Esterco. Por quê? Porque ele era odiado pelos seus adversários que estavam dentro daquela questão da iconoclastia, dos iconóbulos, adora as imagens, não pode adorar. Enfim, os historiadores bizantinos daquela época desceram sarrafo nele. Eu vou contar sobre isso neste vídeo de hoje. Mas antes de eu começar a contar essa história, não esqueçam de dar um tapote nesse like, compartilha com a galera que ajuda demais o canal a crescer e valoriza muito o meu trabalho. E vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Aqui eu trago muito conteúdo de história antiga. É só vocês darem uma conferida nas playlists aqui da Videoteca do Zelota. Tem muita antiguidade. E aqui é a saga bizantina. Eu conto a história de todos os imperadores bizantinos e usurpadores, assim como eu fiz na saga romana. Então confere lá, depois você vem pra cá e acompanha aqui também. Tem muita coisa legal. Também me sigam no Instagram, @ozelota, onde eu faço as enquetes, posto as capas dos vídeos e sempre passo os meus recados. E também tem o meu quadro Curta com o Zelota, onde eu faço um conteúdo extra dos vídeos que eu trago aqui para vocês no canal. Vídeos aqui todas as quartas com os especiais às 20 horas e nos sábados das sagas às 14 horas. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, com muito conteúdo e sem enrolação. Só no começo para eu falar do que se trata o canal. Mas vamos lá contar a história do Constantino V, porque a história dele é muito grande e eu já vou adiantando a vocês que eu não vou conseguir concluir um vídeo só, senão vai ficar grande demais. Então eu vou deixar uma parte da história dele para ser contada no vídeo seguinte. Então vamos lá com Constantino V, que reinou de 741 até 775. Ele que era conhecido apenas como Constantino, não se sabe o restante do nome dele, mas ficou com esse apelido de O Esterco, que eu vou explicar mais à frente. Ele nasceu em Constantinopla no ano de 718, no mês de julho de 718. Era filho do imperador Leão III, o Isauro, e de Maria. No ano de 720 ele já foi coroado como co-imperador, e para comemorar este título do seu filho, o Leão III criou uma nova moeda, uma moeda que era feita de prata e que se chamava de miliarezão, que acabou sendo introduzida dentro da economia do Império Bizantino. No ano de 726, Leão III lançou uma nova lei, aquelas leis que eu falei no vídeo dele. Quem não assistiu o vídeo dele, dá uma conferida aqui, vou deixar o card aqui em cima para você assistir aqui, senão você não vai entender nada. Então eu falei que ele criou leis que eram civis, leis administrativas, enfim. E uma dessas leis civis se chamava Écloga, que era uma lei que foi associada a ele, como também ao filho dele, o Constantino V, apesar dele só estava ali como uma figuração. Então a écloga, que era um direito civil, ele prezava pela instituição do casamento e pelos direitos de igualdade para os cidadãos. Não vai ser bem assim no futuro, mas enfim, era a ideia dele. Mas por outro lado, ele também legalizava a cegueira e a amputação como formas de penalidades. Não podia mais cortar o nariz, mas podia cegar. Enfim, isso aí vai ser uma decisão dessa lei que ele colocou. E também no ano de 732, o Constantino V ele vai se casar com uma moça que era uma princesa a casar, que se chamava de Tizitzak. Ela era filha do casar chamado Bihar, né, o casar Kagan chamado Bihar, que era um grande aliado do Leão III. E aí a Tizitzak, quando ela se casou, ela teve que se batizar e mudou o nome dela para Irene, o que facilita a vida do Zelota para contar essa história. Bom, com ela, com Constantino V, ela teve apenas um filho, que era o Leão. Existe uma possibilidade de que ela havia morrido no parto, né? Porque Leão casou logo na sequência com uma outra moça chamada Maria, o mesmo nome da mãe dele. E aí, após a morte de Leão III, Constantino V se tornou o novo imperador no dia 18 de junho de 741. Dizem que o Constantino V ele sofria de uma doença
e essa doença poderia ser epilepsia ou hanseníase. Ninguém sabe especificamente qual delas era, o que o tornava incapacitado para ser imperador. Então, se ele tinha uma doença, não poderia ser imperador, então vamos derrubá-lo. E aí foi que aconteceu a usurpação do cunhado, que era o Artabasdo, que era casado com a irmã do Constantino V, a Ana. Então o plano foi o seguinte: em junho de 742, o Constantino V ele foi liderar sua primeira das campanhas que ele vai fazer militares. Só vou falar desta nesse vídeo, porque tem outra questão que vai ilustrar o vídeo todo, mas enfim, vocês vão ver lá na frente. Ele fez uma campanha contra o califa, que era na época o Hassim al-Malik, que eu já mencionei ele no vídeo passado. Eles iam fazer essa campanha militar, mas aí no caminho o Artabasdo já tinha planejado tudo e resolveu atacar o Constantino V. Na época ele era líder dos Opsianos, que já era um exército usurpador, tinha colocado o Teodósio III no trono, e também ele controlava o exército da Armênia, né? Ele dirigia ali o Atema da Armênia. E aí resolve atacar o cunhado. Os dois exércitos que estavam marchando lado a lado, de repente, ao sinal de ataque do Artabasdo, começam a se enfrentar. Nessa batalha, o Constantino V consegue fugir, mas um dos seus homens de confiança, que era o chamado de Bezer, acabou sendo morto. O Constantino V foge para uma cidade, e era a cidade de Amorion, que ficava na Frígia, onde lá ele foi muito bem recebido pelos soldados, e esses soldados haviam servido ao lado do Leão III na época em que ele ainda era um militar, antes de chegar ao trono. E por lá ele ficou para se restabelecer e tentar recuperar o trono. Já o Artabasdo, ele viajou para Constantinopla, onde ele teve o apoio do regente de Constantinopla, que o Constantino V havia o deixado enquanto ele foi fazer essa campanha, que era o Teófanes Monutes, e também do patriarca de Constantinopla, sendo coroado como o novo imperador bizantino. E aí Constantino, ele tinha um apoio de duas temas, que eram as temas da Trácia e também a da Anatólia. E Artabasdo, sempre confundo esse nome dele, Artabasdo, ele tinha o apoio dos Opsianos e também da tema da Armênia, como eu já disse, que ele controlava. E aí aconteceu o primeiro confronto entre os dois, que foi em Sardes, na Turquia, que resultou na derrota do Artabasdo, isso no ano de maio, mês de maio de 743. E aí 3 meses depois, uma nova batalha aconteceu, dessa vez contra Nicetas, que era filho do Artabasdos, e que ele também acabou sendo derrotado. Ele estava com a tropa da Armênia, né, no caso da tema da Armênia. Essa batalha aconteceu na cidade de Mudurbo, na Turquia. Só que Nicetas, ele era um filho de um casamento anterior do Artabasdo, não era filho dele com a Ana, então no caso não era sobrinho do Constantino. Por isso que o próprio Artabasdo acabou nomeando o Nicephorus, que era o seu irmão, como o seu vice-imperador, né, como seu César. E aí Constantino seguiu para Constantinopla para fazer um cerco, onde houve aí a última batalha. Nessa batalha ele conseguiu derrotar o Artabasdo e acabou fugindo. Só que quem ficou por lá acabou sendo punido, né? Aí começou o Festival das Cegueiras, e todos os apoiadores do usurpador foram cegados ou foram executados. E o patriarca Anastácio, que havia coroado o Artabasdo, foi humilhado no hipódromo de Constantinopla, sendo amarrado em uma carroça e sendo desfilado lá, o desfile acontecendo ao redor do hipódromo, e claro, o povo lá vaiando e adorando. Mas ele acabou sendo mantido no cargo, né? O Artabasdo, ele tinha fugido para uma fortaleza, que era a de Pousanes, que ficava na Nicomédia, onde ele lá acabou sendo preso, e assim como também o seu filho, e ambos foram cegados em público. Depois eles foram enviados para um exílio no mosteiro de Chora, que ficava aos arredores de Constantinopla.
Agora entramos na polêmica cristã, né? Aqui é que vai render mais nesse vídeo. Bom, como vocês já devem ter visto no vídeo passado, o Leão III ele era a favor de um segmento do cristianismo que era a iconoclastia, que era a de não adoração a imagens de santos ou de figuras bíblicas, né? E aí o próprio Constantino V também vai seguir esse mesmo segmento, essa mesma ideia. E aí vai criar uma guerra que vai durar muitos anos contra os iconódulos, que eram os que adoravam as imagens. Bom, os historiadores iconódulos, que eram bizantinos, eles chamaram o Constantino V de Estrume, daí veio o apelido por conta disso. E eles saíram espalhando o boato de que o Constantino V havia corrompido o seu próprio batizado. Quando ele estava sendo batizado, ele havia defecado na fonte, ou então ele havia defecado no tecido roxo imperial em que ele foi enrolado. E aí, enfim, o Constantino ele fez uma consulta com o Papa, que era o João Damasceno, se era possível representar a imagem de Deus ou de Cristo. Aí o Papa respondeu que não era possível. Aí isso aí já foi uma grande motivação para que ele seguisse com a sua ideia de instaurar a iconoclastia no Império Bizantino, seguindo o preceito: se Deus não pode ser representado e Deus é Cristo, Cristo é Deus, então não pode ter imagem de ninguém. E aí a iconoclastia seria colocada dentro do Império Bizantino. Foi aí que ele proibiu a representação de Cristo. E no ano de 754, ele fez uma reunião com os bispos todos que eram iconoclastas no concílio de Ereia. Nesse concílio todos concordaram com essa tese do imperador, que era a mesma deles, e que teria que ser colocado um novo patriarca, e claro que ele tinha que ser um iconoclasta. E aí eles tinham uma certa preocupação com Constantino V, porque ele estava ouvindo ideias iconoclastas de uma ala bem mais radical, mais extremista dos iconoclastas, que inclusive proibia a veneração da imagem de Maria, que era a mãe de Jesus, e também a adoração de qualquer santo. Nesse mesmo concílio, nesse encontro que aconteceu, foi confirmado que Maria era mãe de Deus e também a confirmação do termo santo. Também seria proibida a profanação, pilhagem ou destruição das igrejas. Bom, mas isso acabou não acontecendo. Algumas igrejas acabaram sendo destruídas, as igrejas iconódulas, porque quem era iconódulo não ia aceitar a retirada dos santos. Mas aí foi feita essa campanha para retirar os santos, as imagens de santos de todas as igrejas, e que eram muitos, né? E vários patriarcas foram santos, papas viraram santos. E aí essa campanha foi sendo feita, inclusive dentro, né, da corte, né, com aquelas igrejas que eram contra essa questão da retirada dos santos, dos iconódulos. E aí foi que ele também resolveu fazer: vou atacar os mosteiros. Ele era tão radical que quis atacar os mosteiros, desapropriando os mosteiros em nome do Estado, né, já que eles não contribuíam em nada e daí eles eram isentos de impostos e os monges não poderiam servir no exército. Então ele pegou, desapropriou e a verba, a receita, o dinheiro ele usou para o Estado e para o exército. E aí a repressão contra os monges ela foi liderada por um general que se chamava Michel Lachonadracon. E ele que vai ter a mão de ferro ameaçando os monges de cegueira e até de exílio, caso eles não permitissem a retirada das imagens dentro dos mosteiros. Então Michel fez uma das maiores humilhações com os monges e com as monjas. Não sei se está certo esse termo monjas, eu vi que tá, mas é estranho, né? É como se fossem as freiras, mas enfim. Então ele fileirou aí esses monges e monjas no hipódromo de Constantinopla, que se tornou um novo coliseu romano para as humilhações, execuções e cegueiras e tal. E aí fez com que os monges e as monjas se casassem, quebrando ali os seus votos de castidade. Alguns deles conseguiram fugir e foram para o sul da Itália ou foram para a Sicília. E dentro desses ataques aconteceu um abate que era um iconódulo,
que era o Estevão, que era um jovem que foi espancado até a morte pela multidão e teve aí o apoio do Estado. Lembrando aí a própria história do primeiro mártir, né, que foi o Estevão. E aí vários desses monges que fugiram começaram a fazer uma campanha contra o imperador Constantino V. E essa campanha chegou até a corte do Constantino V. Pessoas próximas dele começaram a achar que os iconódulos realmente estavam certos. E aí no ano de 765, 18 desses altos funcionários de Constantino foram punidos, foram mais uma vez levados e enfileirados para o hipódromo de Constantinopla, e lá eles foram cegados, executados de formas diferentes ou foram exilados. O patriarca de Constantinopla, que era o Constantino II de Constantinopla, também foi deposto, e no ano seguinte ele foi torturado e decapitado, até colocarem ali um iconoclasto. Bom, com relação à política e administração. Bom, Constantino V ele organizou várias corridas no hipódromo para ganhar popularidade. Ele vai seguir praticamente o que os imperadores romanos faziam. Ele vai ser quase uma representação dos antigos imperadores romanos, além do pão e circo. E aí também o hipódromo, como eu já disse, era o local para a humilhação de escravos de guerra e também dos seus adversários políticos e religiosos. A população adorava esse novo coliseu que se transformou o hipódromo de Constantinopla. Então ele usou muito disso para o apoio popular e do exército para atacar os iconódulos. A motivação que ele tinha para essas perseguições pode ter sido mais do que uma convicção religiosa. Tinha a questão do apoio popular, tinha um apoio militar e também o fato, como eu já disse, dos mosteiros serem isentos de impostos e os monges não poderem servir o exército. Esses pontos aí podem ter servido como motivação para ele, mas que ele era um iconoclasta, ele era. E aí ele seguiu com reformas administrativas e fiscais que foram iniciadas pelo Leão III. Um ponto que se tornou crítico para o Império Bizantino estavam sendo o poder que as temas tinham, né? As temas eram as províncias militares onde estavam estacionados os exércitos. E como aconteceu esse golpe, por exemplo, do Artabasdos, né? Os generais estavam ficando muito poderosos, Artabasdos governava ali a tema de Anatólia, então poderia acontecer outras rebeliões. Então, para evitar isso, ele já começou com a mais forte que tinha, que era a tema de Optimatoi, que ficava mais próxima de Constantinopla, que era onde ficavam os opsianos, que já tinham um histórico de serem usurpadores, né? Que apoiaram o Teodósio III e agora também o Artabasdo. E aí ele resolveu dividir aquela tema, transformando em duas, formando ali as temas de Bucelares, formando essa nova tema militar, reduzindo o poder. E ele vai diminuir os recursos e as chances dessas rebeliões acontecerem. Então ele vai criar uma nova unidade de exército que vai se chamar de os tagmatas, que significava regimento. Eles eram bem mais treinados, mais bem pagos e mais bem equipados do que os soldados que ficavam nas temas. Até porque esses soldados das temas eles não eram soldados em tempo integral. Em uma parte do seu tempo eles também eram agricultores. Bom, esse regimento ele também seria leal ao imperador, só ouviria as ordens do comando do imperador e não estariam ligados a nenhuma região, a nenhuma província ou a nenhuma tema, só ao imperador. Isso iria evitar aí futuras rebeliões e o fortalecimento de generais. Bom, ele era considerado um administrador muito competente, mas ele, como já era mal visto aí pelos seus inimigos, foi acusado de ser um extrator de impostos, de ser também impiedoso com a população rural. Ele vai ter um império economicamente muito próspero, inclusive deixando o tesouro do império bastante abastecido para o seu sucessor, que seria o seu filho, o Leão IV. Bom, a comida acabou ficando mais barata, tendo a triplicação de produção de trigo na Trácia, que acabou sendo, durante a metade do século
8, tendo assim esse aumento aí da produção de trigo. E também ele vai começar a fazer algumas mudanças, né, como teve a questão da arte, né, colocando a arte secular substituindo a arte sacra. Ele vai construir a Igreja dos Fários. Essa igreja foi construída dentro do Palácio de Constantinopla e ela tinha um local específico, uma câmara que era coberta por pedras de púrpura, que eram local onde as imperatrizes dariam a luz aos futuros imperadores. E ele também reformou a igreja de Ágia Irene. Essa igreja havia sido danificada em um terremoto que aconteceu em 740. Essa igreja está de pé até os dias de hoje e ela é um exemplo de uma igreja iconoclasta. Bom, Constantino V, ele teve muitos filhos, né? Foram 3 casamentos que ele teve. Ele teve um casamento com a Irene, né, que, como eu mencionei no início do vídeo, ela morreu possivelmente durante o parto do leão. Teve um segundo casamento com Maria, com quem não teve filhos, e dizem que ela morreu misteriosamente durante a coroação do leão. Enfim, quando ele tinha 2 anos, né, 2 anos depois do casamento. E por fim com Eudóquia, com quem teve 6 filhos, né, que foram 5 homens e uma moça, que inclusive vai ser uma iconódula e vai virar santa. Enfim, ele deu títulos ali aos filhos dele, né? No caso o Leão era o co-imperador dele, deu título de César para os outros filhos que ele teve, e os mais velhos, né, e os mais novos, ele deu o título de nobilíssimos, que seria o posto mais próximo de César, né? Seria o terceiro ali na ordem de comando, seria no caso o vice do César. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. No próximo vídeo eu vou trazer as questões a parte das campanhas militares, que foram muitas, e foram muitas, muito longas, tem muito conteúdo ali, e se der espaço no mesmo vídeo eu conto também a história do Leão IV, né, que foi conhecido como Leão o Khazar. Estarei voltando na quarta-feira com o nosso especial de 1275 inscritos. A enquete está aí no ar, vai ficar até a segunda-feira, então vocês têm 2 opções para escolher, os Cimérios ou os Dórios, né? 2 povos indo-europeus, e tem histórias aí bem legais que a gente pode trazer aí para o canal. Então fiquem à vontade para votar em quem vocês quiserem. E na segunda estarei com o Curta com Zelote e vou falar sobre essas polêmicas do cristianismo ortodoxo, da iconoclastia e dos iconóbulos. E enfim, acho que é só isso. Vou ficar por aqui até quarta-feira com o nosso próximo especial. Um abraço, Zelota. Até lá. Falou, pessoal.